Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à 9ª sessão da Altair Brasil Academic Summit. Eu sou o Vitor, atuo aqui na área de marketing da Altair, junto com o Fred, nosso gerente de contas, e o Fernando, da XKAI, nosso canal parceiro, a gente vai estar mediando aqui a sessão do professor Wagner da UX, tudo bem? Então, antes de mais nada, eu gostaria de estar compartilhando aqui a minha tela, só para passar alguns recados iniciais, tudo bem? Então, conforme vocês veem agora, né? Então, lembrando, né, que a sessão está sendo gravada, então as imagens, fotografias e filmagens que estão sendo realizadas no evento poderão estar sendo utilizadas pela Altair, tanto para a promoção do mesmo como das nossas soluções. E ao se registrarem, estarem participando no evento, vocês autorizam expressamente o uso da sua imagem e voz a título gratuito definitivo em qualquer material impresso ou virtual no território nacional ou internacional. A Altair e seus representantes e parceiros precisam das informações de contato que vocês nos fornecerão no ato da inscrição para estar enviando informações com relação a produtos e serviços. E cada um de vocês pode deixar de receber essa comunicação quando quiserem. Então, para estar obtendo informações sobre como cancelar recebimento, além das nossas práticas e políticas de privacidade, basta estarem escaneando esse QR Code que está na tela, tá? E caso vocês também não se sintam confortáveis em determinado momento, vocês podem deixar o evento, tá? A gente agradece a compreensão. Segundo recado aqui, né? Lembrando que no final a gente vai ter esse sorteio do SSD portátil de 1 TB. E também fiquem à vontade para estarem usando o chat, para fazerem comentários aí ao longo da apresentação. E no melhor momento a gente também vai fazer destaque de algum deles. Tudo bem? Passo agora a palavra para o Fred para fazer aí uma breve introdução sobre o tema. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né? Eu sou o Fred, eu sou responsável pelo relacionamento dos clientes e universidades aqui no sul do Brasil. Gostaria de agradecer a participação do professor Wagner, de ter aceitado o convite, né? E também do Fernando por estar patrocinando o evento. Como o nosso público, a nossa audiência hoje, ela está um pouco mesclada entre indústria e academia, né? Eu gostaria de fazer uma breve introdução, né? Para quem não conhece a Altair, só para uma contextualização rápida, né? Não vou gastar uns minutinhos rápidos para a gente depois passar a palavra para o professor Wagner. Vou estar compartilhando a minha tela aqui, só um minutinho. Então, tá. Quem é a Altair, né? A Altair é uma empresa aí, líder de mercado. A gente somos mais de 3 mil engenheiros, cientistas ao redor do mundo, né? A gente está dispostos em mais de 74 escritórios, mais de 27 países, né? São mais de 13 mil clientes, né? Um faturamento aí no ano passado de mais de 500 milhões de dólares. Né? O portfólio da Altair oferece uma série de soluções, né? Tanto de soluções próprias quanto de soluções parceiras, né? E eu vou explicar um pouquinho qual dessas soluções a gente vai explorar hoje na palestra do professor Wagner, ok? Passando aqui adiante, né? A Altair divide o seu portfólio em 3 pilares, né? O primeiro pilar, que é do Altair HyperWorks, né, que é a parte de simulação de CAE, né, da onde surgiu a parte core da Altair, né, e aqui onde está inserido as soluções que a gente vai tratar hoje, né. Esses 2 outros pilares aqui, a parte do Altair HPC Works, que é mais voltado para a computação de alta performance e plataformas em nuvem, e o Altair RapidMiner, que é a parte de ciência de dados e inteligência artificial. Né? Então, dentro aqui do Altair HyperWorks, a gente vai falar sobre um novo paradigma, né? O que a Altair está trazendo de novo, né? Como que a gente pode contribuir, né? E o método Meshless, que é o foco da apresentação aqui hoje, né? Ele introduz uma nova tecnologia disruptiva, né? Que utiliza geometria, né, CAD sem simplificação e sem a necessidade de gerar malhas. Então, a gente está trazendo o contexto de simulação consolidado em métodos de elementos finitos,
para o método Meshless de horas ou dias para a realização de análises em segundos ou até minutos, né? E a gente consegue trabalhar geometrias de alta complexidade que se gastaria um esforço muito grande num tempo bem reduzido pelo método Meshless, né? Então, é esse assunto que a gente vai abordar hoje. O professor Wagner vai entrar mais a fundo, né? Eu só queria trazer a mensagem que é algo disruptivo, é algo novo, é algo que só a Altair possui, né? Então, só queria agradecer mais uma vez ao Fernando, né, pelo patrocínio da sessão, né, e falar para todo mundo ficar até o final, né, porque precisa estar no final para concorrer ao prêmio, né? Então, o sorteio vai ocorrer ali por volta das 11 horas, então permaneçam até o final. E passo a palavra para o professor Wagner. Obrigado mais uma vez, Wagner. O palco é seu. Bom dia, então, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aí feita pela Altair e pelo Fred, né, que é nosso contato aí, tanto na parte acadêmica quanto indústria, aqui no sul do Brasil. Então, meu nome é Wagner Nascimento, eu sou professor da UX, Universidade de Caxias do Sul. Para quem não conhece, Caxias do Sul aí é a segunda maior cidade aí do Rio Grande do Sul, né? E o segundo polo metal mecânico aí do Brasil, né? Então, nós temos aí bastante indústrias aqui na cidade, como Grupo Randon, Grupo Marco Polo, Grupo Agrale. Então, bom, é um polo metal mecânico, né? E a Universidade de Caxias do Sul aí é a principal universidade aí, do sul do Brasil, principalmente de Caxias do Sul, né? E aí eu vou apresentar hoje principalmente o projeto aí orientado por simulação, usando principalmente métodos numéricos aí sem malha, né? Então, um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul, de graduação, pós-graduação e mestrado. Atualmente também coordeno aí o projeto SE Baja aí da unidade sede, né, de Caxias do Sul, porque a Universidade de Caxias do Sul tem vários campos, né? Eu acabo coordenando aí o SAE de Caxias do Sul, porque tem outra equipe aí que é em Bento. Eu tenho graduação em Engenharia Mecânica, mestrado em Engenharia Mecânica pela URGS, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e doutorado em Engenharia de Materiais aí pela URGS também. Atualmente sou líder também da Engenharia de Simulações aqui do Centro Tecnológico Randon, onde a gente simula e valida produtos aí para todas as empresas do Grupo Randon e para empresas fora do Grupo Randon. Tenho experiência aí de um pouco mais de 15 anos aí em desenvolvimento de produtos, com conhecimento prático aí em produtos como ônibus, implementos agrícolas, semi-reboques, freios a tambor e disco. Também tenho uma experiência internacional, quando eu trabalhei nos Estados Unidos durante um tempo aí, em desenvolvimento de procedimentos de predição de ruído, em freios a tambor, usando FEA, né? E experimental também. E também, nessa época, a gente também fez uma validação de freios a disco, desenvolvimento de freios a disco, na empresa Meritor, em Troy, né? Que é uma joint venture com a Masters. Um pouquinho sobre a Universidade de Caxias do Sul, né? Hoje, então nós temos aí mais de 122 mil alunos, né? Concluintes aí nos cursos de graduação e pós, mais de 99 cursos aí de graduação, 18 cursos de mestrado, 10 de doutorado, mais de 700 professores titulados, né? 121 cursos de especialização, 814 laboratórios para todas as áreas de ensino, então a gente é bem forte na área de engenharia, né? Tem um laboratório de ensaios mecânicos muito forte aqui na cidade, que faz tudo que é tipo de ensaio. 14 núcleos de pesquisa, 16 núcleos de inovação e desenvolvimento,
e 138 patentes, né, registros de patentes, e 13 bibliotecas, né? Então, é uma universidade com um tamanho bem grande, né? E bastante capilaridade aqui na região da Serra Gaúcha, tá? Um pouquinho sobre o projeto SAE Baja de Caxias do Sul, né? Então, eu coordeno aqui a equipe Coyote Baja. A gente trocou o nome até nesse último ano, né? Então era Tobaja antes, agora virou Coyote Baja. A equipe quis trocar aí o nome. Então a equipe de competições da Universidade de Caxias do Sul, ela surgiu lá em 1997 e mais de 300 alunos aí já passaram, né, pela equipe e hoje essencialmente eles trabalham na indústria automobilística, né? E atualmente nós temos aí 20 integrantes de diversos cursos, né, como engenharia mecânica, automotiva e engenharia de computação. Alguma das melhores colocações aí da equipe, né? 6º lugar na etapa nacional, em 98, 2º lugar no Baja Sul, 2004, 3º lugar na etapa sul, 2005, e 3º lugar na etapa sul, em 2007. Um pouquinho aqui das fotos aqui da equipe. Então, aqui é a nossa oficina, onde a gente faz todos os estudos aí, fabrica peças, monta o carro, ajusta. Aqui é a nossa pista de teste, um dia de pista aqui, onde a gente fez um churrasco e depois ficou testando o carro. Aqui é a última competição do Baja Sul, onde teve bastante lama aí, né, e bastante obstáculos. E foi inclusive aqui na Universidade de Caxias do Sul. Então nós temos além de ter toda a estrutura aí de softwares, toda a estrutura que a universidade nos disponibiliza, a gente tem uma pista de teste aqui próximo à garagem, a nossa oficina. Então a gente consegue testar bastante o carro e comparar com os resultados numéricos aí que a gente simula extensivamente, né? Eu vou apresentar um pouquinho da validação da nossa gaiola, né? Que a gente fez ali no ano passado, usando o SimSolid, né, da Altair. Nós tínhamos algumas metas, né, lá em 2022, que era retirar o travamento ali traseiro, encurtar o comprimento do chassi entre eixos, para deixar o carro mais ágil e reduzir a massa do chassi. Elevar um pouco o motor e caixa em relação ao solo, para deixar o carro com melhor nas provas que você tem obstáculos, né? E a análise estrutural, ela foi focada em análise de tensões, análise modal e análise de fadiga do chassi. Então aqui uma foto aqui do modelo CAD do modelo 2020 e do modelo 2022 da nossa gaiola, onde a gente fez algumas alterações. Então nós fizemos aqui uma revisão dos travamentos do veículo, né, conforme a norma do Baja. Então é importante salientar que todas as alterações aí em projetos de gaiola, a gente tem que seguir uma norma, né, que é escrita pela Comissão Nacional da SAE. Reforço dos tubos de ponto de apoio de amortecedor, encurtar os entre-eixos, né, encurtar a traseira, fixação de motor e caixa mais elevada e melhorar o acesso à manutenção do powertrain traseiro, né. Algumas melhorias então que a gente fez aqui na estrutura, né, então um breve comparativo aqui para as duas configurações traseiras, né. Então a gente deixou ali uma manutenção na traseira do veículo um pouco mais facilitada no projeto 2022, facilitando principalmente a remoção do powertrain e acesso a todo, não só powertrain, mas também a parte de CVT e freio traseiro. A massa total da estrutura, a gente
acabou baixando aqui de 32 para 26 quilos. A altura aqui da proteção da caixa em relação ao solo, a gente elevou ali 260 para 300 milímetros. Comprimento traseira, a gente reduziu de 612 para 572 milímetros. E o entre-eixo do veículo a gente reduziu ali de 1,60 para 1,39 metros, para deixar o carro mais ágil e principalmente em provas aí como slalom, que é uma prova aí que demanda aí que o carro tenha uma certa agilidade para você cumprir aí a prova em menos tempo possível, né? Então, com as modificações, a gente conseguiu ali uma redução de massa de 16%, um aumento da altura, né, em 13%, uma redução da traseira ali em 6% e ainda permitiu diminuir o entre-eixo ali em 13%, aproximadamente. Então, os softwares utilizados aqui em todo esse modelamento e validação, né? A gente modelou toda a gaiola, suspensão, powertrain e tudo mais no SolidWorks. E as análises estruturais foram feitas aí no SimSolid de 2022, que na época era o mais atual, né? Então, a análise estrutural do chassi, né? Então, juntamente ali com a estrutura redesenhada, foi realizada a análise estrutural para otimização do design, focando em durabilidade e principalmente redução de massa, né? Validar toda essa redução de massa que a gente teve. Simulação aqui estrutural com cargas longitudinais e verticais em relação à roda, com fator de segurança superiores a 2. Análise de fadiga do chassi com cargas verticais em relação à roda, com fator de segurança superior a 1, né? E análise modal para verificar os modos de vibração e frequências naturais aí com primeira frequência natural, né, acima de 30 Hz. Já que a gente sabe aí que boa parte das frequências de excitação de pistas off-road com obstáculos, geralmente elas estão ali entre 5 e 25 Hz, né? Não chega a passar disso. Então, quando a gente está operando ali com frequências naturais de subsistemas acima de 30 Hz, a gente está protegido em relação ao acoplamento e ressonâncias, né? Então, análise estrutural do chassi, algumas especificações aqui da equipe, né? Então, tensão de ruptura ali 670, tensão de escoamento 435 e alongamento ali 25%, né? A gente usou tubos aí 4130, primários de 31 milímetros, diâmetro externo, e secundários aí de 19 milímetros. Então, para análise numérica, né, foram feitas algumas considerações, massa do motor e powertrain com 40 quilos, e massa do piloto, né, e acessórios 90 quilos. O piloto até pesa menos, mas aí quando ele está vestido aí com todos os aparatos aí, a gente acabou considerando um pouquinho mais do que é só a massa do piloto. Então, um pouquinho sobre análise estrutural linear estática, né, com carga vertical de 5G no chassi. Então, foi aplicado essa carga no chassi direto nos pontos de massa aí, como o CG do piloto e CG do powertrain. Então, nós temos ali uma massa aproximadamente entre piloto e powertrain de 130 quilos. Aceleração de 5G, depois que a gente rodou, né, essa simulação, a gente teve um coeficiente de segurança de 2,38, comparando essa tensão aqui de 146 MB, né, que é a máxima obtida, com a tensão de escoamento aí do material dos tubos, né. Então, a gente obteve um coeficiente de segurança de 2,38, e essa é uma carga de pico, né, 5G aí no chassi é bem elevado, né. Então, essa carga vem de vários históricos aí que a gente tem, de outras simulações, de outras aquisições, com acelerômetros
Então a gente acabou pegando essa massa, essa carga de vertical de 5G, considerando uma carga de pico e comparando aí com o critério de escoamento, né? Das propriedades mecânicas aí do tubo, né? Aqui nós temos os pontos de maior solicitação, né? Então, após rodar aí a análise estrutural com essa carga vertical de 5G no chassi, a gente tirou aqui, a maior solicitação foi nesses tubos aqui inferiores, com uma máxima de 183 megapascal. E é justamente nos tubos aqui de fixação do banco do motorista, do piloto, né? Já que a maior massa que tem sendo acelerada aqui é justamente a massa aí do piloto, né? Então, naturalmente que a fixação do banco do motorista, ela vai ser um dos pontos aí de maior carregamento, né? Depois a gente fez uma análise estrutural linear estática com carga longitudinal de 2G no chassi. Então, por que 2G, né, pessoal? Quando a gente chega em algum obstáculo, né, geralmente tem uma carga que entra na roda de frente para trás, que acaba tendendo a jogar a roda do veículo para trás, né? Então, os obstáculos aí como rampa, qualquer tipo de pedra, toco e tudo mais, nós temos essa carga longitudinal. Também é um histórico que nós temos de medições aí experimentais. E a gente acabou colocando aí essa carga de 2G no chassi, focando aí principalmente em nós termos aí também, como antes, um carregamento de pico, né? E comparando aí com critérios de escoamento, né? Então, a gente comparou aí a tensão máxima que foi obtida aqui, que foi 130 mega, né? Com o escoamento do tubo. E aí nós obtivemos aqui um fator de segurança de 13,38. As regiões de maior solicitação, novamente aqui foram próximo à fixação do banco, já que essas cargas aí a gente entrou principalmente nas massas aí do piloto. Existem várias formas de você entrar com carga, né? Eu posso entrar de baixo para cima ou de cima para baixo, mas a gente acabou, para esse tipo de aprovação, escolhendo entrar aí nas principais massas do veículo, né? Análise de fadiga com uma carga vertical de 3G. Essa carga vertical de 3G eu estou considerando uma carga de operação, né? Por que eu estou baixando aqui de 5G para 3G? Bom, como eu estou querendo agora aplicar uma carga de fadiga e não mais uma carga de pico, né? Automaticamente eu tenho que fazer um pouco de processamento dos meus sinais e tentar obter aí. Então a gente faz aí uma medição de acelerações e a gente tenta obter 90% das acelerações com uma amplitude que a gente acha que a gente percebe que é os 3G, né? Então a gente chegou nos 3G ali fazendo algumas medições experimentais e aí obtendo aí uma carga que na maior parte da operação ela vai acabar desculpa, ela vai acabar operando ali no carro, né? Então o 3G a gente de novo aplicou essa carga vertical nas massas, tanto o piloto quanto o powertrain, e obtivemos aí um fator de segurança de 1,51, agora comparando a tensão calculada com o limite de resistência à fadiga dos tubos, né? Então esse limite é teórico, né? A gente não tinha a curva experimental do tubo, então a gente pegou e acabou utilizando o limite de resistência teórico aí do tubo, principalmente nas regiões soldadas, né?
Só um minutinho, desculpa. Então, as regiões de maior solicitação, novamente, foram nas fixações das massas, né? Então, aqui a gente criou o Point Mass, tanto do piloto quanto do powertrain, e ligou com elementos de rígidos nas fixações do banco do motorista e fixação do powertrain. E a gente acabou acelerando essas massas com esse 3G e obtivemos aqui tensão de máxima, né, de 74 MB, comparado aí com o limite de resistência do tubo, a gente obteve um fator de segurança de aproximadamente 1,51, né? Então, como critério de aprovação que nós definimos aí para aprovação com carga de fadiga era acima de 1, já se está aprovado, né? E aí essa é uma análise um pouco mais simplificada, né? A gente consegue rodar aí outras análises para determinar número de ciclos ou horas de operação, né? Mas aqui a gente escolheu fazer um demonstrativo com cargas um pouco mais simplificadas, até para quem quiser utilizar esse tipo de carga, né? Tu consegue rodar em minutos utilizando o Synsod, que é um método meshless, né? Por último, nós utilizamos aqui uma análise modal, realizamos uma análise modal dos primeiros 6 modos de vibração, né? Esses modos de vibração e frequências naturais, a gente acabou fixando as estruturas de suporte amortecedor e bandejas e acabamos rodando a análise modal. E o nosso critério de aprovação era a primeira frequência acima de 30 Hz. Então, a primeira frequência ficou com 33 Hz. Tivemos aprovação da gaiola com critério de escoamento, aplicando uma carga de pico, com critério de fadiga, aplicando uma carga de fadiga e com análise modal, fixando nas bandejas e fixando no amortecedor. Da onde que sai esses 30 Hz, né, pessoal? Então, o pessoal que trabalha um pouquinho com a parte dinâmica, né, de estruturas, a gente acaba instrumentando, né, veículos e a gente acaba rodando em vários tipos de pista e a gente obtém as excitações de pista e essas excitações geralmente acontecem aí de 5 até aproximadamente 25 Hz para estruturas que são, por exemplo, um chassi, né? Se eu tiver estruturas agregadas, pode ser acima disso. A gente pode usar um critério um pouco acima desses 30, por exemplo, acima de 50 Hz, quando é estruturas agregadas, como um suporte de freio, alguma coisa assim. Mas para uma gaiola, né, de chassi, 30 Hz é bem adequado. E aí a gente vai evitar ter acoplamento da frequência de excitação na pista com a frequência natural da gaiola. Esse acoplamento de frequências acaba gerando ressonância, né? E essa ressonância aumenta o deslocamento da estrutura e faz com que as tensões aumentem e tenha uma falha prematura, né? Então, a análise modal é uma das mais simples aí que a gente roda, mas é fundamental para nós evitar termos ressonância e acoplamento aí de frequência de excitação com frequência natural de componentes. Então, essa foi toda a validação, pessoal, que a gente fez na gaiola. Então, teve 3 etapas. E o que eu posso falar do Synsod, né? Ele é muito rápido de você aprender. Ele é muito rápido de você rodar, né? Você não precisa ter máquina tipo workstation para rodar estruturas complexas, né? Essa é uma estrutura simples, mas que poderia perder um tempo considerável gerando malha e corrigindo aí geometrias, né? Fazendo limpeza de geometria e tudo mais. Se eu fosse usar um método com malha, né? Inclusive, a gente já fez comparativos
do Sinsord com o HyperMesh, né? E a variação de tensão é muito pequena, né? Em regiões de solicitações elevadas, né? Então a gente consegue ter ali uma variação de 5% aproximadamente, usando método com malha e método sem malha. Então justifica bastante você usar o método sem malha para não só pré-projeto, quando você está definindo geometria, quando você está reduzindo massa, quando você está tentando encontrar a melhor geometria, como também justifica você usar o método meshless em aprovações até mais complexas, quando você quer rodar aí análises modais, dinâmicas e até análise de fadiga, né? Então, dentro do próprio Sinsord, nós temos aí módulos de análise linear estática, análise não linear, análise modal e análise de fadiga. E todos eles hoje têm bastante acuracidade aí comparando com métodos tradicionais, né? Então, a nossa experiência aí, principalmente acadêmica, né? A gente percebe que ele é muito ágil para os alunos que trabalham nesse tipo de projeto, que geralmente são alunos que vêm da indústria ou estão estudando e trabalhando ao mesmo tempo, e que eles não têm um tempo considerável, né, de ficar se dedicando horas e horas aí à simulação, projeto e tudo mais. A gente percebe que nós temos resultados satisfatórios usando esse método, principalmente porque você precisa menos tempo de pré-processamento, você consegue rodar em qualquer notebook e você consegue ter resultados aí bastante precisos comparado aí com métodos tradicionais, né? Com malha e até comparando com resultados experimentais aí que a gente acaba coletando em pista, né? Seja com gauge, acelerômetro ou até LVDT, né? Legal. Então, Professor, oi? Wagner, me permita interromper. Eu acho que a gente tem duas questões aqui pertinentes que foram colocadas aqui no chat, que eu gostaria que você discorresse sobre. Primeiro, do Oswaldo, que ele falou em relação a como que quais são as informações mais importantes que norteiam as modificações de modelo, né? Porque a gente viu que o projeto foi uma evolução do projeto de 2020 para o 2022, né? Então, quais que foram as informações mais importantes que nortearam essas modificações? E ainda nessa mesma linha sobre essas modificações, o Liagrit pergunta em relação a se essas modificações também levaram melhorias com auxílio de métodos de otimização computacional, ou se as melhorias foram obtidas apenas com base na experiência da equipe de engenharia envolvida. Acho que as duas perguntas estão correlacionadas, se o professor pudesse comentar. Perfeito. Vamos comentar. Então, todas as melhorias, né, pessoal, que a gente obteve, basicamente a gente acaba trazendo todos os feedbacks de antigas competições, né? Então, quando você vai competir, você tem avaliação de projeto, avaliação estrutural, avaliação dinâmica, seja da teoria do projeto que a gente envia para os juízes, como as próprias provas estática, dinâmica e o próprio enduro, né? Então, tudo isso aí acaba gerando um banco de dados que a gente acaba resumindo e norteando esse banco de dados para que a gente use ele como input para as melhorias que a gente vai aplicar, seja quando a gente vai modificar o projeto atual ou mesmo construir uma gaiola nova, né? Então, nesse caso, a gente acabou construindo uma gaiola nova e a gente obteve essas informações de melhoria através de feedbacks de juízes que nos avaliaram na última competição. Então, geralmente, os norteadores aí que a gente usa são as avaliações aí teóricas e práticas
das últimas competições que a gente executa, né, e participa. Perfeito. Legal. Wagner, um outro ponto que eu queria te perguntar em relação... Eu sei que você está envolvido no Baja há muito tempo, né? E o método Meshless, ele é relativamente novo, né? E eu queria entender como essa validação antigamente provavelmente era feita no método de elementos finitos e hoje ela é feita no SimSolid, no caso de vocês, e o quanto que isso agregou, né? Como mudou o tempo de resposta, quais foram as benefícios que você viu que trouxe para o time de desenvolvimento, para a equipe, essa alteração? Ótima pergunta, Fred. Primeiramente, eu saliento, né, que o tempo de resposta desse método é muito rápido, né? É muito menor do que um tempo de resposta usando malha. Por quê, né? Porque na graduação, dificilmente os alunos veem esse tipo de conhecimento em matérias iniciais, né? Então, como o projeto utiliza e capta alunos desde os primeiros semestres, né? É difícil você pegar um aluno ali que não tem base nem de materiais, nem de mecânicos sólidos, nem de estática, e muito menos de simulação, né? Ele conseguir fazer algum tipo de análise quando ele vai para um software tradicional, né? Esse tipo de software possibilita você treinar o aluno com informações básicas, né? De materiais, de qual tipo de carregamento usar, por que usar tal tipo de carregamento, qual tipo de critério você vai utilizar. E aí, toda a parte que você gasta de treinamento com malha, você acaba focando em otimizar o projeto e gerar análises e você otimizar principalmente a questão de redução de massa, né? Então, eu percebo que o treinamento para o aluno sair executando análise e tendo resultados, né? Seja de tensão, deslocamento, modal, até fadiga, né? É muito menor e você não precisa ter máquinas com processamento aí, memória RAM e tudo mais, placa de vídeo, tão com alta capacidade como precisaria no método com malha, né? Então a gente percebe que o treinamento é menor e você tem um tempo de resposta aí do aluno muito maior comparando com métodos tradicionais. E como a gente já comparou aí as simulações usando o mesmo tipo de carregamento, na mesma estrutura, usando o método com malha, usando o método sem malha, e também até resultados experimentais, e obtivemos um erro aceitável, né? Como eu falei ali, entre 5% e 10%, a gente percebe que para projetos acadêmicos é extremamente útil e muito aplicável, já que o aluno ali não tem tanto tempo de dedicação como é o caso numa indústria, né? Então, na indústria, a gente também usa o método Meshless, principalmente para pré-projeto, né? Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de pré-projeto, o próprio projetista já consegue fazer algum tipo de simulação sem ter tanto conhecimento da parte de software, teoria e tudo mais, né? Então, é um método que a gente percebe que os engenheiros conseguem caminhar mais rápido e tendo resultados sem ter extensa conhecimento aí, sem ser um especialista na área, né? Perfeito. Ótima contribuição, professor. Eu queria, inclusive, passar aqui para o meu último slide. Aqui a gente vê, né, pessoal, o impacto da simulação aqui sobre a rentabilidade do produto, né? Então, só nós pegar aí todas as indústrias hoje, não só a indústria como a academia, a gente está bastante focado em utilizar a simulação e deixando a parte de teste mais para uma homologação do produto do que propriamente um desenvolvimento, né?
Então, com todas as ferramentas que nós temos hoje de CAD, seja usando malha, sem malha, fadiga e tudo mais, a gente consegue, hoje em dia, aprovar virtualmente um produto. E eu gostaria de citar todas as indústrias, desde automotiva, aeronáutica, agrícola. Todo mundo está indo por esse caminho de ter seus modelos virtuais e de ter a sua validação, muitas vezes 100% virtual, tá? Então, aqui no próprio Grupo Randon, que eu trabalho, a gente já tem unidades de negócio que a gente roda 100% virtual e só faz o teste para homologar, né? Cito outras empresas aí como GM e outras aí que estão indo no mesmo caminho, que fazem aprovação 100% virtual. Então, cada vez mais é bem-vindo, né, esses métodos que são mais ágeis e que a gente consegue ter uma aprovação virtual e a gente acaba indo para a parte de teste, né, seja em pista, bancada, ou mesmo durabilidade na rua, né, que a gente acaba já indo já com um produto mais redondo e tu precisa fazer muitas vezes 0 modificações ou pequenas modificações ali que você não conseguiu obter na aprovação via simulação, né? Então a gente percebe aí que a gente gasta aí mais horas com simulação hoje, mas isso lá na frente você vai ganhar muito em questão de não precisar alterar ferramental, você vai ter um produto mais robusto, um produto mais otimizado em questão de durabilidade e principalmente redução de massa, né? Então, como a gente sabe que hoje em dia 60%, 70% do valor do produto está relacionado à matéria-prima, né? Toda redução de massa é bem-vinda, não só para projetos de alta performance, como é um Baja, né? Que é focado bastante em durabilidade e performance, mas também projetos aí como veículos pesados, que toda a redução de massa que você tem num veículo pesado como um caminhão, um semi-reboque, um ônibus, você acaba trazendo benefício de levar mais carga, né? Então, tudo isso aí acaba levando mais carga, diminuindo o consumo de combustível, diminuindo o consumo de pneu. Então, você acaba otimizando o projeto como um todo, né? Então, a simulação nos possibilita isso, seja simulação de multicorpos, simulação de análise estática, dinâmica, fadiga e tudo mais. E a gente percebe que, hoje em dia, as empresas aí que cada vez estão com desenvolvimentos mais agressivos e tendo um tempo de resposta aí para lançamento de produtos mais otimizado, geralmente utiliza bastante simulação e depois vai para a parte de teste aí para homologar ou mesmo para correlacionar com a simulação, né? Então a gente percebe um grande ganho da simulação orientando o projeto, né? Legal. Wagner, aproveitando essa tua experiência nos dois mundos, né, tanto no acadêmico quanto na indústria, né, eu queria te perguntar qual que é a sua opinião referente o quanto que essa experiência dos alunos nesse contato, especialmente às vezes geralmente com atividades extracurriculares, com ferramentas de simulação, enfim, ele agrega para trazer esse aluno mais pronto para a indústria, né? Então, tipo, de você ter um tempo de maturação menor desse profissional no mercado, ele ter uma resposta mais rápida, né? Como é que vocês vivem isso na prática aí em Caxias, no Grupo Randon, enfim? Queria que você discursasse um pouquinho sobre esse tema. Bacana. Bom, hoje, felizmente, né, a gente consegue ter profissionais aí que chegam na indústria um pouco mais prontos, né? Dificilmente o profissional vai chegar pronto 100%, mas a gente percebe que os alunos que participam de projetos extracurriculares como Baja, Aerodesign, Fórmula SAE,
eles acabam desenvolvendo realmente as habilidades que a gente vai usar na indústria, né? Então, a gente percebe que os alunos que participam desses projetos extracurriculares, eles desenvolvem não só as hard skills aí que a gente vai utilizar bastante no dia a dia de uma indústria, né, como simulação, teste, projeto, toda a parte de gerenciamento de projetos, mas também a questão de soft skills, né? Infelizmente, as engenharias ainda não preparam o engenheiro para chegar numa indústria e ter soft skills já desenvolvidas, mas eu tento conversar bastante com meus colegas aí que hoje em dia a universidade tem que aumentar principalmente a empregabilidade do aluno, né? Então a gente tem que focar bastante em aumentar o conhecimento e tendo uma régua bem alta na questão técnica, mas eu gosto bastante de desenvolver também a parte comportamental, porque eu acho que é importante o aluno se desenvolver não só na parte técnica, mas também no comportamental. E aí esse tipo de trabalho extracurricular, né, como é o Baja, Air Design e Fórmula SAE, né, e outros também inúmeros aí que tem nas universidades, a gente percebe que os alunos desenvolvem toda essa capacidade de projetar, de simular, de testar, de fabricar um carro na prática, ir lá, fabricar uma peça, montar um carro, calibrar uma suspensão, calibrar um sistema de freio, e tudo isso aí, como é feito em conjunto, né? Atualmente aí no Braja da UX nós temos aí 20 alunos, então a gente acaba entrando em áreas como gerenciamento de projeto, trabalho em grupo, marketing, entrar em contato com patrocinadores, toda a parte de ler regulamento que a SAE acaba estabelecendo ali, não só para gaiola, mas para diversos subconjuntos. Então, tudo isso aí faz com que o aluno se desenvolva tanto em hard skills quanto soft skills, e quando ele chega na indústria, ele acaba chegando mais pronto, né? Então, automaticamente, os alunos que se destacam nesse tipo de projeto, eles já são indicados por professores aí, porque nós temos contato aí, seja o professor que tem dedicação exclusiva em universidade, ou seja o professor que atua em universidade na indústria, ele acaba indicando os melhores alunos para posições aí que estão abertas. Então é meio que automático, o aluno que participa desse projeto e se destaca e realmente se dedica, né, ele ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então, eu acho muito bacana o aluno que se dedica, e eu falo isso porque, infelizmente, tem aí muitas equipes aí que tu vê, grandes equipes com 20 alunos, e tu sabe que desses 20 aí vão ter 5, 10 aí que vão botar a mão na massa e vão realmente se dedicar ao projeto, e os outros acabam aí, de repente, não aproveitando todo o potencial de um projeto desse. Então, assim como você deve se dedicar ao máximo quando você está na faculdade, quando você está na indústria, eu percebo que esse tipo de projeto faz com que o aluno tenha uma experiência única. E eu cito aí com propriedade que eu fui bajeiro durante boa parte da minha graduação e eu não tive experiência nenhuma parecida com o que é um projeto, por exemplo, de um Baja, que você tem a oportunidade de projetar, simular, validar, montar, testar um carro do início ao fim. Então você trabalha com sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de powertrain, sistema de chassi, e tudo isso aí envolve inúmeros conhecimentos que você tem que ou chegar já pronto, né, para tentar ter um tempo de resposta melhor, ou mesmo desenvolver ao longo do projeto. Então, quando os alunos chegam aí no projeto, a gente sempre faz aí uma prova de ingresso ao projeto, que faz com que os alunos tenham que, primeiramente, estudar o regulamento, né, porque
todo o projeto aí que a gente desenvolve e depois fabrica e monta, se não tiver de acordo com o regulamento que a ECE escreve, e esse regulamento visa bastante nós temos um carro com segurança, né, que não tenha falhas, que não tenha acidentes. Então é importante que o aluno leia o regulamento. Então a gente faz uma prova aí de ingresso e aí quando o aluno passa aí nessa prova, ele acaba ingressando aí já com conhecimento de acordo com o regulamento, né? E aí depois, conforme ele vai conhecendo o projeto, a gente sempre questiona: você quer utilizar já o teu conhecimento para entrar em alguma área, ou você quer se desenvolver alguma área que você não tem conhecimento? Então é bem bacana, porque mesmo que o aluno chegue, por exemplo, chegou um aluno que não tem conhecimento com um projeto de suspensão, e ele tem interesse em projeto de suspensão. Bom, a gente bota ele em suspensão e a gente vai treinando ele ao longo do caminho para ele pegar primeiro a parte teórica, depois projetar os subsistemas, depois simular, depois fabricar, montar no carro, regular todo o sistema de acordo com a melhor utilização, né? Porque varia muito de pista para pista, né? Então nós temos pistas, por exemplo, aqui no sul, que são pistas mais travadas, que tem mais obstáculo. Nós temos pistas Baixo Nacional, por exemplo, que é um pouco menos travada, a pista tem mais velocidade, mas tem um pouco menos de obstáculo. Então, conforme o tipo de pista, tem calibração aí diferente de suspensão, de CVT, para nós adequar o carro a melhor tipo de pista e ter o melhor resultado aí, não só nas provas de projeto, mas também prova dinâmica, né? Aí provas dinâmicas tem várias, né? Desde slalom, aceleração, velocidade máxima, frenagem, partida em rampa, tracionar algum tipo de carga, né? E aí depois fecha com chave de ouro aí, que é o enduro de 4 horas, que esse realmente é uma emoção aí, não só para os alunos, mas como os professores, ver toda a dedicação aí de 2 anos, que você fica ali gastando ali, ou melhor, investindo inúmeras horas, e você vê que o teu projeto deu um resultado satisfatório, né? Então, além de você querer ganhar, né, essa satisfação de ver os alunos desenvolvendo conhecimento, aplicando esse conhecimento num projeto que você vai usar as mesmas técnicas que você usa ali na indústria, seja metal mecânica e outros tipos de desenvolvimento de produto, né? Isso é muito satisfatório. Concordo, professor. É muito gratificante, né? E a gente tem duas contribuições aqui da linha grid do Tiago que corroboram essa opinião a respeito do quão importante é essa preparação, esse contato dos alunos na academia, né? De já trazer os profissionais mais preparados para o mercado de trabalho. E aproveitando, né, especialmente a audiência aí que a gente tem boa parte no meio acadêmico, né, de salientar que a Alter possui, né, um programa de parcerias acadêmicas. Então, você que participa de atividades extracurriculares, como Baja, como Fórmula, como Aerodesign, as portas da Alter estão abertas, a gente pode conversar depois a respeito de formas de patrocínio, enfim, isso é uma atividade comum no métier da Alter, né? Então, a gente apoia, a gente entende que a gente quer contribuir também como Alter para trazer esses profissionais mais bem preparados e conhecendo também as nossas ferramentas. Fernando, não sei se tem algum ponto que você gostaria de colaborar. Perfeito. Entrou mais uma questão na tela, Wagner? Fred? É a questão do Tiago também, corroborando a questão da utilização de ferramentas na indústria que ajudam na preparação dos alunos, por ter esse primeiro contato também para os engenheiros que acolhem um estudante com algumas bases importantes para desempenhar. Obrigado, Tiago, obrigado pela colaboração. A gente viu que é um senso comum, né? Tipo, a Alter, a audiência, a universidade, acho que a gente está convergindo para uma mesma opinião em relação a esse tópico.
Eu queria aproveitar, né, e salientar aí um pouco da flexibilidade do pacote da Altair, né? A gente utiliza tanto no Baja quanto na indústria, né, o pacote da Altair. E eu percebo que hoje em dia ele é um dos mais flexíveis em questão de licenciamento, né? Então, a Altair está de parabéns aí pelo licenciamento, que com o mesmo tipo de licença você utiliza HyperMesh, utiliza rádios, utiliza SimSolid, qualquer um dos 140 softwares aí que a Altair tem no pacote deles. Isso aí é muito útil não só para academia como para a indústria, né? E eu percebo que isso aí faz com que a gente consiga comprar uma licença única e utilizar em qualquer tipo de área, né? Desde NVIDIA, otimização, fadiga, análise estrutural, linear estática, não linear, modal, até a questão de, hoje em dia, inteligência artificial, né? Então, tem inúmeros softwares aí que a Altair disponibiliza no mesmo token, né? Então, isso aí eu percebo que ajuda bastante e faz com que boa parte das indústrias e academias acabem migrando para a Altair para ter essa flexibilidade e para poder ter um custo-benefício melhor, né? Já que você consegue com alguns poucos número de licença conseguir operar com uma grande quantidade de softwares, né? Isso aí acaba nos dando aí um poder de simulação e tudo mais que faz nos deixar em outro patamar e gastando muito menos do que você comprar aí vários tipos de licença se você quiser operar em áreas aí de simulação diferente, né? Perfeito. Professor, eu vou iniciar com uma questão um pouco mais abrangente, tá? E gostaria de ouvir a tua opinião e a da tua experiência, né? De como o pessoal tem trabalhado a simulação nas engenharias, né? Na universidade. Você tem percebido que tem uma adesão maior, um interesse maior, tem mais disciplinas do que a gente tinha há uma década atrás, focadas nos métodos numéricos. Como é que você pode compartilhar um pouco da sua experiência nesse caso? Sim, ótima pergunta, Fernando. Obrigado aí pela pergunta. Com certeza, hoje em dia, bom, eu me formei lá em 2006, né? Então eu sou da mesma geração do Fernando aí. Que a Um pouco mais gente, velho. quando a gente se formou, né? A gente tinha poucas opções de software na época. Era ANSYS clássico, Patran Astran, Uhum. mais difundidos, né? E aí era muito mais difícil, né? Era menos friendly, que a gente chama, né? Então você gastava muito mais tempo entendendo teoria, como você operar o software e tudo mais. Então, na minha época, não tinha cadeira que era obrigatória, que a gente utilizava a simulação. Era basicamente cadeiras de CAD, né? Na minha Uhum. época, que utilizava softwares, principalmente. E hoje, diferentemente antigamente, a gente utiliza muito mais simulação, né? Desde uma simples cadeira de desenho técnico-mecânico, que você consegue já, no final ali do desenho técnico-mecânico, você já mostra para os alunos as possibilidades de simulação para plantar a pulga, né, no aluno e mostrar para eles que o mundo de engenharia é muito maior do que eles pensam, né? Que você pode simular um veículo inteiro dentro de um computador. Então, você já consegue, desde uma cadeira de desenho técnico-mecânico, explicando ali poucos conceitos aí de material, de tipos de carregamento, um pouco de mecânicos sólidos, você já consegue começar a fazer o aluno engatinhar e ele pegar gosto por simulação e desenvolvimento do produto. Ao longo do curso, a gente com certeza já está utilizando muito mais cadeiras, em cadeiras como mecânicos sólidos, vibrações mecânicas e até cadeira focado mesmo em simulação. Então a gente já oferece muito mais simulação do que antigamente,
até pela facilidade de softwares que nós temos hoje em dia, facilidade de máquinas, né? Antigamente, para você rodar um software de elementos finitos, tu tinha que ter uma workstation, que custava muito caro. Hoje, com um simples notebook, você roda aí boa parte dos softwares de simulação. Lógico, em modelos mais simples, mas se eu quiser rodar num SimSolid da vida, eu posso até pegar um modelo complexo e rodar a simulação que um computador e um notebook normal aí vai acabar entregando resultados aí de simulações até mais avançadas, né? Então, sim, Fernando, hoje a gente está utilizando extensamente simulação e fazendo link com a parte experimental, né? Assim como a simulação está mais difundida, a parte experimental também está mais difundida, né? Então, quando você vai para uma parte experimental mais profissional, que é o que a gente utiliza aqui na indústria, né? Aqui no CTR, utilizando equipamentos de marcas mais consagradas como HBM, Siemens, Brüel, você tem um nível de aquisição de dados e, logicamente, que esse nível também é proporcional ao valor desses equipamentos. Mas, no ambiente acadêmico, os próprios laboratórios da UX aí têm equipamentos de aquisição de dados mais profissionais, mas no projeto Baja a gente utiliza tanto equipamentos da UX profissionais, quanto equipamentos aí que a gente vê que é mais a nível doméstico, né? Então a gente já consegue aquisitar dados usando desde um Arduino até um ESP32, fazendo toda a programação e comprando aí desde gauges, acelerômetros e outros sensores, né, como Thermopar, que custa infinitamente, um ínfimo aí do valor do equipamento profissional. Então a gente consegue aí obter, por exemplo, acelerômetros de R$100, diferente de um acelerômetro profissional que você paga aí 5, 10 mil, né? Então, no âmbito acadêmico, a gente tem já muita possibilidade, utilizando aí placas e sistemas aí que são programáveis pelos próprios alunos, e a gente tem um custo menor, um aprendizado aí que é muito mais rápido, e a gente consegue já aquisitar dados, comparar com equipamentos profissionais, ver que o erro às vezes é aceitável, às vezes não, mas a gente utiliza aí os equipamentos que a gente tem e o principal, né, faz a calibração do modelo numérico e até utiliza esses dados aí que a gente coleta em pista para um banco de dados da equipe para futuros desenvolvimentos em qualquer tipo de subsistema, né? Então, eu consigo validar a gaiola, consigo validar suspensão, consigo escolher o melhor tipo de amortecedor, consigo, inclusive, validar os meus modelos de multicorpos, né? Então, aí a gente tem centrais inerciais aí que a gente consegue utilizar num Baja, que você consegue pegar todos os movimentos aí que a gente consegue obter de modelos multicorpos no próprio veículo, né? Então você consegue ter um nível de calibração hoje no numérico experimental muito mais facilitado que era antigamente, né? E antigamente tinha menos pessoal que trabalhava com essa parte da aquisição de dados, então era um conhecimento mais restrito, menos difundido, tinha menos possibilidade de utilizar equipamentos não profissionais, então era muito mais caro. Então hoje a gente consegue aquisitar dados mais facilmente e correlacionar dados aí experimentais com os numéricos, e aí sim ter uma segurança daquilo que a gente simulou baseado nos dados aquisitados. O que isso possibilita, né, pessoal? Toda essa questão de você virtualizar o desenvolvimento de produto, ela não é do dia para a noite, né, pessoal? Então, uma IGM da vida aí que já colocou aí metas agressivas para ter uma validação 100% virtual, eles começaram há muito tempo atrás, tendo um banco de dados experimentais e numéricos gigantesco, né? E faz com que esse banco de dados acabe dando robustez na validação 100% virtual, principalmente utilizando esses dados aí de histórico que foram
desde aquisições, simulações, correlação numérica experimental, e faz com que nós tenhamos aí procedimentos robustos e que nos dê segurança aí em ir por essa linha de virtualizar e ter a validação 100% virtual, né? Perfeito, perfeito. O acesso à informação e acesso aos softwares avançou bastante, né? Então, hoje os alunos têm muitas oportunidades para adquirir o conhecimento e para colocar em prática. E quanto antes isso é feito, né, até para você fazer um estudo teórico e depois utilizar o software e comparar, né, entender como o software funciona, quanto antes isso for feito, melhor, né? Mais preparado aí o aluno vai chegar no mercado. E, Wagner, aproveitando a colocação do Oswaldo, acho que o link aí está muito estreito, né? Está perguntando em relação à utilização de ferramentas de análise de dados baseados em inteligência artificial e machine learning, né? Para aprimorar os projetos com base no histórico de dados de equipe e também desempenho de competidores nas provas. A gente entende que uma empresa como o CTR, como a Randon, já vê isso na prática, mas como você vê essa aplicação como próximos passos, talvez, no Baja, na academia, né? Porque a gente está trabalhando com esse volume de dados aquisitados cada vez maior, então você tem ali material para tratar esses dados e te trazer respostas para te otimizarem uma resposta, para melhorar o seu projeto, enfim. Como é que você vê esse item, inteligência artificial e machine learning na academia? Bom, esse é um tema aí que é o próximo nível, né, da simulação, que todas as indústrias estão trabalhando e estão testando aí os seus bancos de dados, algoritmos, programação, viabilidade, e o que eles conseguem realmente tirar desse tipo de novas tecnologias, né? Então, vamos pegar o benchmark hoje em dia, que é a Fórmula 1 e MotoGP, né? Hoje eles já têm a questão de inteligência artificial e machine learning na setagem aí de carro e moto, em questão de suspensão, questão de powertrain, até configuração de motor e caixa, né? Então, hoje, a gente percebe que, como o Fred aí bem colocou, né, a nossa quantidade de dados é gigantesca, né? Quando você tem aí sistemas profissionais aquisitando em tempo real, né? E a gente já consegue, quando existe uma vontade da indústria ou da academia que você está trabalhando, né, em organizar esses dados, você consegue já colocar eles em softwares aí que utilizam IA e ML, né, para prever comportamentos, né. Então, essa previsão de comportamentos serve em diversas áreas, né. Se eu pegar um NVIDIA da vida, que a gente não quer, por exemplo, ruído e freio, que é um dos ruídos aí mais comuns aí que tem na indústria automotiva, né. A gente já consegue prever comportamentos baseado em coletas de dados anteriores, né. Então, eu vou lá, coleto toda a parte de aquisição de dados do meu sistema de freio e consigo, com o tratamento de dados que a gente faz hoje, já prever experimentalmente se esse sistema vai ter uma predição e uma propensão a ter ruído. Se ele tiver uma propensão maior a ter ruído, a gente já começa a trabalhar nas variáveis aí que nós temos flexibilidade e poder de agir, né? Então, a gente consegue, hoje em dia, sim, trabalhar com essa grande quantidade de dados para prever comportamentos, para melhorar projeto, e acredito que isso é o próximo estágio aí da simulação e desenvolvimento do produto, mas, de novo, né, toda essa quantidade de dados vai ter que ser muito bem organizada para os algoritmos conseguir trabalhar com isso e extrair resultados aí palpáveis e, com isso, fazer com que a gente consiga otimizar projeto, reduzir massa, aumentar desempenho e tudo mais, né?
a Fórmula 1 e MotoGP já faz isso aí com maestria, né? A gente percebe aí que o volume de dados aí que eles geram é terabytes aí por corrida, né? E esses terabytes aí de dados acabam sendo usados aí em tempo real para setar desde torque de frenagem, acerto de suspensão, acerto de motor, acerto de caixa, né? Então, os benchmark hoje, que é competição, né, de alto desempenho, utilizam muito bem esse tipo de tecnologia, e isso hoje está sendo incorporado pela indústria, né? Desde indústria de caminhões, indústria de carros, todos eles têm as suas centrais inerciais e aquisição de dados em tempo real, né? Então, aqui no grupo Randon, nós temos aqui o Randon Smart, que é uma inteligência que vai uma eletrônica embarcada, né, que vai no semi-rebox e acaba coletando aí diversos unidades aí e grandezas mecânicas e acaba vindo para uma base de dados e a gente usa isso aí para diversos tipos de análise, né? Desde manutenção preditiva, como é que o nosso cliente está operando com o produto, oferecendo aí novos desenvolvimentos com base em dados reais, né, de operação. Então, acredito que hoje todas as empresas aí estão usando os dados requisitados para otimizar os produtos. E o Machine Learning e inteligência artificial está nos auxiliando aí com tempo de resposta melhor e previsões aí que se nós fosse tentar avaliar isso aí manualmente os dados, a gente não teria capacidade para isso, né? Com certeza. Legal. Perfeito. Professor Wagner, a utilização do SimSolid no projeto do Baja permitiu que mais participantes tivessem acesso ao software e conseguissem simular. O software aprendizado é rápido, as análises são rápidas também. Vocês conseguiram envolver mais pessoas, né, utilizando o método sem malha? Com certeza, Fernando. Hoje em dia, a gente consegue fazer desde análise simples, né, que é uma análise linear estática ali, com carga que a gente levanta aí, seja literatura ou mesmo experimentalmente, até de análises mais complexas, como simulações dinâmicas e até simulações térmicas aí, por exemplo, nós temos um subsistema ali que é um dos calcanhares daqueles aí da maioria das equipes, que é o tal a tal da CVT, né? E essa CVT, ela acaba operando num regime que ela gera calor, né? E a nossa polia, né? E elas operam por escorregamento aí da nossa correia, né? E essa correia, ela tem um gráfico lá que quando operada acima de 770 graus Celsius, ela baixa exponencialmente a vida desse subsistema. Então, é importante aí ter monitoramento de temperatura, inclusive boa parte aí das equipes já monitoram isso via termopar, né? E aí nós temos aí ventilação forçada, ou mesmo ventiladores aí que a gente bota acoplado aí nas polias movida ou motora, para poder ter uma refrigeração forçada e conseguir baixar a temperatura. A gente consegue hoje fazer análises térmicas aí desse subsistema e correlacionar com dados aquisitados de termopar, né? E ter aí análises um pouquinho mais complexas, né? E inclusive orientando aí trabalhos de final de graduação, né? De conclusão de curso, com belos artigos aí que a gente escreve e acaba publicando aí em revistas, seja nacional ou internacional. Então, sim, esse tipo de ferramenta possibilitou mais alunos entrar nesse mundo de simulação, fazer simulações, desde simulações simples até um pouco mais complexas, e até escrever artigos aí para nós publicar aí em revistas nacionais e internacionais. Bem bacana essa abordagem.
e avançar para análises em diferentes físicas também, né? Você comentou da térmica, tem as análises dinâmicas, fadiga, como ferramenta Exatamente. de fácil utilização, acho que viabiliza bastante essa ampliação aí, né, para estudos mais aprofundados. Como eu comentei, né, quando a gente usa métodos numéricos tradicionais, né, com malha, e quando você tem sistemas complexos, né, que usam algumas não linearidades, né, seja de contato, de material ou mesmo geométrica, esse subsistema acaba demandando você ter uma máquina para rodar isso aí profissional, né? E muitas vezes o aluno não tem acesso a isso aí. E aí você acaba tendo limitação de equipamento, né? E quando você usa um método sem malha como é o Sensord, esse tipo de limitação já não existe mais, né? Então você consegue rodar subsistemas mais complexos, aplicando vários tipos de unidades também, mas não tendo essa limitação de rodar sistemas menores, com menos número de elementos, menos número de nós. Então você consegue fazer simulação de qualquer tipo de subsistema num computador pessoal, né? Então isso aí é bem benéfico, não só para baixa, mas também para projetos aí da indústria que acabam limitando aí, principalmente investimento de máquinas e softwares aí mais caros, né? Uhum. Perfeito. Essa tecnologia é interessante e tem alguns casos específicos que você não conseguiria simular, né, num tempo com elementos finitos tradicional, no tempo que você tem disponível e com os recursos que você tem disponível, mas o SimSolid viabiliza essa simulação, né? Então, às vezes o tempo é reduzido, os recursos também, e você consegue fazer a simulação utilizando essa tecnologia que te permite reduzir significativamente o tempo. E existem algumas situações também onde seriam inviáveis em elementos finitos, né? São geometrias muito complexas, montagens muito grandes e que, para fazer em elementos finitos, teria que ser feitas simplificações. E com o SimSolid você consegue viabilizar certas análises que seriam impensáveis em elementos finitos. A gente teve experiência aí, né, Fernando, de algumas peças aí plásticas, né, que a gente simulou junto aí. E a gente percebe que realmente quando você vai para essa parte plástica que tem inúmeros geometrias aí que são mais complexas, tem variação de espessura ou mesmo até enrijecedores, né, que você precisa muitas vezes no modelo com malha ou simplificar ou até retirar, e que você sabe que isso aí pode dar um resultado estrutural diferente, né? A gente percebe que, nesse caso, o SimSolid é até mais adequado que os próprios métodos com malha, né? Porque no SimSolid você não precisa ficar simplificando geometria, tirando aí furos e tudo mais, que a gente sabe que no método com malha aí, se você, por exemplo, for variar a espessura e tudo mais, você pode até ter um resultado que não é tão satisfatório quanto o método sem malha, né? Então, bem bacana. Perfeito. Essas simplificações que a gente acaba fazendo nos métodos com malha podem levar a um resultado que tenha mais erro do que o SimSolid, né? Exato. Você não faz essas simplificações. E é engraçado que quando a gente começa a comparar um com o outro, método com malha e sem malha, e até os resultados experimentais obtidos, né, via extensometria, acelerometria e tudo mais, a gente começa a obter aí erros que muitas vezes são bem pequenos, e a gente começa a acreditar mais no método, e existem alguns colegas aí nossos que são mais tradicionais aí que acabam até virando o nariz, né? Porque eles esperavam que o resultado não fosse tão bom, né? E a nossa correlação aí muitas vezes é muito boa, a maior parte das vezes, né? E assim como os métodos numéricos vêm evoluindo, né? Os com malha, o também sem malha também vem evoluindo, né? Então, quando o SimSolid nasceu lá atrás, ele tinha muito menos recursos, né? Hoje tem muito mais tipos de recurso, seja tipo de solver, refino, até o número de tipos de simulação, né?
Então você percebe que ele está cada vez mais abrangendo aí os tipos de simulação e conseguindo aí ter uma capilaridade aí muito próxima dos métodos tradicionais, né? Perfeito. Legal. Vou aproveitar. A gente tem mais duas perguntas aqui, pessoal. A gente tem mais um tempinho. Continue contribuindo no chat. Uma questão que o Oswaldo, uma outra questão que o Oswaldo levantou, queria a sua opinião, professor, em relação a todo bônus traz um ônus, né? Ou muitas vezes, nem sempre, né? Mas queria entender a sua opinião em relação a se essa facilidade que o Sensolid traz de encurtar o período da simulação, se ela pode trazer se o senhor já percebeu uma diminuição no interesse da fundamentação teórica dos alunos, né, que é importante, né, que a gente não deixa de salientar, né, que não adianta você ter uma ferramenta e não saber usar, né, então, queria que o senhor comentasse esse assunto. Ótima pergunta, Oswaldo. Bom, agora eu preciso também falar um pouquinho do meu histórico, né? Eu sou aluno aí do Avelino Alves Filho, fiz aí todos os cursos dele, sou amigo pessoal dele e concordo com ele em todas as frases aí que ele diz, né? Que se o aluno não sabe calcular sem ter a ferramenta, ele não deve usar a ferramenta, né? Então, eu também sou dessa escola, já fiz aí análise estática, dinâmica, não linear, fadiga, todos os cursos dele já fiz. A gente, inclusive, quando ele vem aqui para Caxias, a gente janta junto e a gente é parceiro aí de jornada aí e de carreira há muito tempo. E eu concordo com ele em nenhum caso que eu vi alunos utilizando o Sensolid, eles deixaram de buscar a base teórica que tem por trás dos métodos, né? Em toda a parte de materiais, toda a parte de critérios de aprovação, toda a parte de cálculo analítico. E hoje, mais do que antigamente, né, a gente não usa só cálculo analítico para comparar um resultado numérico. A gente usa essencialmente métodos experimentais, né? Então a gente cola gauge, a gente usa acelerômetros, usa termopar, usa LVDT para calcular deslocamento. Então, cada vez mais o aluno, para explicar todos esses usos, quando o aluno vai fazer um uso, num caso que nem o Bajo, né, pessoal, ele vai ter que apresentar um relatório de projeto quando ele for para uma competição. E quando ele vai apresentar o relatório de projeto, o juiz da SAE, que está lá avaliando a parte estrutural, ele é um juiz como eu, que tem 15, 20 anos de área estrutural e que ele passou por tudo que é tipo de método. Então, ele vai questionar o aluno na teoria, pessoal. Então, o aluno ele vai ter que estudar a teoria, vai ter que fazer comparação com cálculo analítico, com resultado experimental, e vai ter que fundamentar todo esse resultado numérico que ele obteve. Então, de forma alguma, ele vai ter que deixar de estudar a teoria, mesmo usando o método Mesh-Testa. Bem pelo contrário. Ele vai ser mais questionado porque o juiz lá da SAE geralmente usa aí método tradicional, porque o método tradicional, usando malha, ainda é muito mais difundido, utilizado, né, em simulações. E ele vai questionar o aluno: bom, tu comparou com o método com malha? Tu comparou com o resultado experimental? Tu comparou com cálculo analítico? Qual que foi o erro obtido? E aí o aluno vai ter que apresentar todos esses estudos aí que ele vai ter que ter a teoria para fundamentar, tá? Então, de forma alguma, o aluno vai fugir dessa parte teórica. E é legal ver que quando o aluno obtém resultados numéricos um pouco mais rápido, ele acaba se interessando pela área de simulação e acaba indo atrás de toda a parte teórica para fundamentar todos os estudos que ele está fazendo. Então, eu sou muito a favor desse tipo de método e nunca deixando de estudar teoria e correlacionando toda a parte aí que nós temos, desde analítico, numérico e experimental,
para poder ter uma boa robustez dos procedimentos que a gente utiliza. Perfeito, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Nerivaldo, né? Acho que essa daqui todos nós podemos responder, mas é em relação a quais os softwares e simulações podem ser implantados na graduação, né? Além do SimSolid. Vou começar, Wagner? Não, eu deixo essa para vocês aí que conhecem Então, mais tipos de software que eu até. Então, dentro do pool de softwares que a Altair oferece, né, a gente tem algumas ferramentas de método de elementos finitos que já são como OptiStruct para o nosso solver, o HyperMesh para a parte de pré-processamento, né, são ferramentas já difundidas aí tanto na indústria quanto no meio acadêmico, né, a gente tem o SimLab também, que é uma ferramenta que faz análises multifísicas, né? Você consegue trabalhar diferentes físicas, como CFD estrutural, fazer uma integração fluido-estrutura, né? A gente tem a aplicação do SimLab dentro da própria UX, enfim, mas o universo é muito vasto, né? A gente pode trabalhar com análises de CFD, de fluido dinâmica, a gente pode trabalhar, implementar a parte de estudos de sistemas de modelagem 1D, né, com o Activate. A gente tem, eu diria que todas as ferramentas que a Altair oferece no seu portfólio, elas podem ser, de alguma forma, aproveitadas dentro da graduação de uma estrutura curricular. Fernando tem grande experiência aí no mercado, ele acho que pode contribuir nesse ponto também. Perfeito. Eu acho que esses avanços que a gente tem de usabilidade dos softwares, né, e nos métodos também, como o método sem malha, facilitam ainda mais, né, a utilização na graduação, certo? Porque muitas vezes não se utiliza uma ferramenta porque você não tem tempo disponível para estudar o software e desenvolver aquela aplicação que você está estudando no software. Então, os softwares que tem agora, todo esse avanço aí, interface, usabilidade e os métodos também, acho que facilitam bastante a utilização na graduação, certo? O tempo necessário para que você utilize e aplique essas ferramentas é bem menor. E como o professor comentou, eu acho que pode despertar mais ainda o interesse do aluno pelo conceito, tá? Porque muitas vezes ele vai resolver, às vezes, um problema simples, que ele tem aí uma solução analítica, e pode ser que ele chegue no resultado errado no primeiro momento, ele começa a se interessar aí, o que está acontecendo aqui, o que eu tenho que... Aí ele vai perceber os cuidados que todos os métodos numéricos precisam, certo? Com elementos finitos, com métodos sem malha, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender o método, tem uma série de cuidados que você precisa ter para chegar num bom resultado. Isso. E salientar, o Vitor disponibilizou aí no chat, né, para o pessoal que estiver curioso, que ainda não conhece o método Meshless, obter mais informações ali no link, né, os nossos contatos vão estar disponíveis. A gente está partindo para a parte final da apresentação aqui, a gente tem mais um tempinho, se alguém quiser colaborar com mais alguma pergunta, eu agradeço de antemão a participação de todos no chat. Fernando, professor, eu abro esse espaço aqui se vocês quiserem fazer umas considerações finais. Eu queria aproveitar essa oportunidade para comentar, né, que a gente já fez simulação aí no Baja, usando tudo que é tipo de software, né, e usando bastante a parte experimental, e realmente os resultados são muito parecidos. Então a gente percebe que os métodos sem malha hoje em dia já estão muito robustos, com erro muito baixo, né, em relação a principalmente extensometria, né, a parte de instrumentação. E nós temos que fomentar, né, pessoal, que os alunos sejam bastante autodidatas, né, hoje em dia. Então, a faculdade aí, universidades,
elas são responsáveis por formar o profissional, mas o aluno também pode ser autodidata. O que eu quero dizer com isso, né? Nós temos uma onda aí de novos desenvolvimentos, seja em novos materiais, eletrificação, pack de baterias, motor elétrico e tudo mais, né? Quando eu dou aula para graduação em engenharia mecânica, eu sempre comento com o pessoal que boa parte dos engenheiros que desenvolvem toda a parte de eletrificação são engenheiros mecânicos, tá? Tu não precisa ser engenheiro elétrico. O que eu quero dizer com isso? Que boa parte dos profissionais que estão nessa parte de eletrificação, eles são autodidatas, tá? Então, eles têm uma base da universidade, mas tu não precisa ser um engenheiro elétrico para te desenvolver motor elétrico, por exemplo, ou pack de baterias. Você tem que ser autodidata, tá? Então, assim como simulação de ferramentas de simulação, ou mesmo instrumentação usando sensores aí diversos, né? Você tem que estudar para aprender isso. É muito importante quando você vai para uma indústria que você tem diversas áreas aí que você não viu na faculdade, você seja um autodidata e você realmente se dedique para você atender as expectativas aí de mercado, né? Então, de novo, né? Tanto a universidade quanto esses programas aí extracurriculares que a gente participa, eu sempre foco muito em aumentar a empregabilidade do aluno. Isso é muito importante porque vai deixar um legado para o aluno e o aluno vai realmente, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai ser diferenciado. Então, hoje, além de você ter acesso aí a diversos tipos de simulação, né, pessoal? Você tem acesso hoje em dia a trabalhar fora do Brasil e a trabalhar remoto para diversos tipos de indústria, né? Então, foquem em ser autodidatas. Foquem em falar inglês, em ter aí no seu currículo aí skills aí, hard skills, soft skills, para quando você for no mercado de trabalho, você conseguir ser um profissional diferenciado e você ter ofertas de emprego aí de diversas empresas, né? E com isso você conseguir ter uma carreira bacana, né? Então, essa é a minha dica aí, além da parte de simulação, tá, pessoal? Muito, muito bom essa visão, professor. E interessante, né? O acesso à informação hoje está disponível, né? Então, a gente tem uma acessibilidade muito maior, né? Do que anos atrás. Então, essa convergência só tem a agregar. Fernando, se você quiser fazer as considerações finais, antes da gente passar a palavra para o Vitor. Uhum. Perfeito, pessoal. Eu acho que a gente avançou bastante na área de simulação, mas ainda tem muito espaço. A simulação pode trazer muitos ganhos na universidade, na indústria, e ainda tem muito espaço para crescer. Tá? Então, acho que o acesso hoje na UTER, você tem acesso a e-books, a treinamentos, ao software. Tá? A gente tem acesso realmente muito mais facilitado à informação e existe um espaço muito grande para a simulação crescer. E os ganhos são bastante significativos. Então, vale a pena investir nesse conhecimento. Legal, Fernando. Acho que a mensagem que a gente queria passar aqui foi dada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez ao professor Wagner por ter se disponibilizado para essa palestra, para essa mesa redonda. Fernando também, obrigado mais uma vez pela contribuição, pelo patrocínio da sessão. Agradeço a todos.